Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é João Marcos Fontenelle, eu estou aqui em São Paulo e eu faço parte do projeto do Instituto Jesus Cristo e eu tenho essa oportunidade incrível aqui de compartilhar com você nesse dia mais uma devocional do livro Tudo para Ele, de Oswald Chambers. Eu espero que você esteja acompanhando conosco aqui todos os dias e porque tem me abençoado tanto a leitura dessas devocionais, eu tenho certeza que também vai abençoar muito a sua vida. E hoje é quinta-feira, dia 30 de janeiro, nós vamos ler aqui então a devocional que Chambers traz o nome de O Dilema da Obediência. Então, existe um dilema quando a gente obedece. E o texto que ele nos traz aqui está lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 15, que diz: Samuel temia relatar a visão a Eli. Então, foi dentro daquele contexto que Samuel morava lá no templo, né, sobre os cuidados de Eli, e de madrugada, Samuel escutava uma voz chamando ele e ele achava que era Eli e ia até o sacerdote, mas não era Eli, até que Eli percebeu que era o próprio Deus chamando Samuel e disse para Samuel: quando você ouvir essa voz te chamando novamente, diga: fala, Senhor, eu estou aqui para te ouvir. E aí Deus então revela ali uma visão, alguns acontecimentos que envolviam inclusive a vida de Eli e sua família. E então quando Samuel, acorda, ele temia compartilhar com Eli aquela visão. Vamos ver então o que que nos diz a devocional aqui de Chambers. Diz assim: Deus nunca fala conosco de modo dramático, mas o faz de maneiras que são fáceis de serem mal interpretadas. Então dizemos: será que é mesmo a voz de Deus? Isaías disse que o Senhor lhe falou tendo forte a mão, o que significa mediante a pressão das suas circunstâncias, é o que diz em Isaías capítulo 8, versículo 11. Sem a mão soberana do próprio Deus, nada afeta a nossa vida. Discernimos a ação da sua mão ou vemos tudo como mera coincidência? Desenvolva o hábito de dizer: fala, Senhor, e a vida se tornará uma história de amor. 1 Samuel 3:9. Todas as vezes que as circunstâncias pressionarem sua vida, diga: fala, Senhor, e prepare-se para ouvi-lo. A correção é mais do que um meio de disciplina. Ela existe para levar-me ao ponto de dizer: fala, Senhor. Relembre o momento em que Deus lhe falou. Você se lembra do que ele disse? Foi pelas palavras de Lucas 11:13 ou com o texto de 1 Tessalonicenses 5:23? À medida que o ouvimos, nossos ouvidos se tornam mais sensíveis e, como Jesus, ouviremos Deus em todo o tempo. Devo dizer ao meu Eli o que Deus me revelou? É neste ponto que o dilema da obediência nos atinge. Desobedecemos ao Senhor, nos tornando ajudantes amadores e pensando: tenho que proteger Eli, que representa as pessoas mais queridas que conhecemos. Deus não mandou Samuel dizer algo a Eli. Ele precisava decidir-se por si mesmo. A mensagem de Deus para você pode ferir o seu Eli, mas tentar evitar esse sofrimento na vida de outra pessoa demonstrará ser uma obstrução entre a sua alma e Deus. É por sua conta e risco que você prevenirá que a mão direita de alguém seja cortada ou que o olho direito seja arrancado. Mateus capítulo 5, versículo 29 e versículo 30. Nunca peça o conselho de alguém sobre qualquer assunto ou atitude que Deus lhe tenha ordenado cumprir diante dele. Se você ouvir um conselho nessas circunstâncias, estará sempre do lado de Satanás. A Bíblia alerta: sem detença não consultei carne e sangue. É o que diz em Gálatas capítulo 1, versículo 16. Eu queria falar com você alguns pontos que chamaram muito a minha atenção aqui nessa devocional. Todas as vezes que as circunstâncias pressionarem a nossa vida, é hora de nós dizermos: fala, Senhor, e nos preparar para ouvir a voz dele. É importante a gente entender, ter esse discernimento, né, do que tem acontecido em minha vida, dessas circunstâncias, e eu realmente ter essa atitude de parar e falar para Deus: Deus, fala, Senhor, o que que o Senhor está querendo me ensinar, o que que o Senhor está querendo dizer,
o que que o Senhor está querendo me orientar neste momento, nesse acontecimento da minha vida. E o que é interessante que Chambers nos traz aqui também, que ele diz que à medida que ouvimos a Deus, nossos ouvidos se tornam mais sensíveis. Ouvir a Deus é uma prática. Talvez você comece a ouvir Deus hoje, talvez você ache um pouco difícil ouvir qual que é a voz de Deus no meio dessas tantas vozes que eu estou escutando. Mas você vai conhecer, você vai ouvir, porque lá no seu íntimo Jesus Cristo habita e você vai perceber qual que é a voz de Deus falando com você. E é uma prática, quanto mais você ouvir a voz de Deus, mais você vai se tornando hábil nisso, né? É uma disciplina, é uma prática. Quanto mais a gente ouve a voz de Deus, mais a gente fica sensível a essa voz e a gente passa a escutar cada vez mais a voz dele. Então inicie essa prática no dia de hoje, não deixe para depois. Ouça a voz de Deus. E eu queria fazer uma oração, queria convidar você a orar comigo, dizendo assim: querido Pai, a tua voz é a que eu desejo ouvir todos os dias. Que o teu Espírito me dê discernimento para compreender suas palavras em meio às circunstâncias. Que entre muitas vozes eu escute a sua. Que a cada dia meus ouvidos estejam mais sensíveis e obedientes a ti. Amém. Amém? Se esse vídeo te abençoou, eu quero fazer um convite: compartilhe ele com alguém que precisa ouvir esse vídeo, curta esse vídeo, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para você receber em primeira mão aqui quando nós postarmos um vídeo, e siga também o Permanecer nas redes sociais. Eu tenho certeza que o que é colocado lá vai abençoar muito a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia.